ouvintes da FM Cultura. É um prazer, mais uma vez, começar uma semana de trabalho, uma semana abençoada. É satisfatório. Bem, eu estou aqui com o jornal, um dos jornais de circulação em Teresina, e o jornal diz o seguinte: ainda é preciso lutar pelo reconhecimento do Piauí na história da independência. E o nosso editorial de hoje, o que nós gostaríamos de dizer é que ainda é preciso lutar para que o Piauí pare com esse discurso de coitadinho. Não tem nada que lutar pelo reconhecimento. O Piauí já é reconhecido como determinante na luta pela independência do Brasil. A Batalha do Genipapo, ela consolidou 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. Isso aí já não resta mais nenhuma dúvida. Não resta mais nenhuma dúvida de que o Piauí tomou parte nas lutas da independência. O que a gente tem que fazer é contar a verdade sobre a Batalha do Genipapo, só isso. Acabar com essa história de heroísmo, de que foi uma batalha só de heroísmo, não é? Houve muita enganação ali, principalmente por parte das chamadas elites políticas da época, que historicamente fazem, Paulo, a mesma coisa que sempre fizeram. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, está aqui o nosso Paulo, né? Que é o nosso estúdio. O pessoal está vendo, transmissão ao vivo aqui pela sua FM Cultura. E então é isso. Só se fala em heroísmo. O Piauí foi um herói, fez a Batalha do Genipapo, etc. e tal. E não é verdade. Além de tudo isso, contemplando indivíduos de personalidade duvidosa, transformando fatos em versões. E não se deve nunca brincar com as circunstâncias da história. Ela é tida, sem dúvida, como o nosso maior acontecimento cívico. Mas até isso foi alterado para tentar garantir uma roupagem heróica. O que aconteceu de verdade foi bem diferente do que nos é apresentado atualmente. Com a proclamação da independência pelo príncipe regente, e agora sim a gente pode, nesse momento breve, tentar reestabelecer pelo menos um princípio do que seja a verdade, o príncipe regente Pedro Orleans, ele proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822. E aí a província do Piauí começou literalmente a pegar fogo. Relatos do juiz José Marques Freire, lá de Campo Maior, denotam que elementos de toda espécie, eles começam uma série de assaltos e sequestros contra cidadãos portugueses, com a finalidade de exigir destes pagamento de resgates de altíssimo valor. Caso contrário, eles iriam matar esses portugueses. Onde é que está o heroísmo nisso? Pega um fazendeiro, pega um comerciante que é português, sequestra, isso estimulado pelas próprias lideranças políticas. Cangaceiros a soldo das lideranças políticas do lugar, ameaçando a vida dessas vítimas e cumprindo a promessa na grande maioria das vezes. Muitos assassinatos foram praticados e a vila de Campo Maior se tornou um foco de crimes sem conta, de acordo com as notícias enviadas ao governo da província. Um dos bandidos de maior notoriedade, senhoras e senhores ouvintes da FM Cultura, chama-se Vicente Bezerra, um cangaceiro que age impunemente e incentivado pelas autoridades da vila, adeptos da causa da independência, e que lhe oferecem toda a condição para atuar contra os fazendeiros e comerciantes portugueses. A história que nós estamos contando para vocês foi o que de fato aconteceu. Agora, o Piauí precisa ser grande, mas não precisa ser grande com versões, com inverdades. O objetivo, naquele momento, era espalhar o terror, reprimindo qualquer possibilidade de reação contra a proclamação da independência. Além disso, com os assaltos e sequestros, espera-se também garantir recursos para financiar a empreitada acerca de um possível confronto diante de tropas legalistas, bem como assegurar a estruturação de um futuro governo independente. Que tropas legalistas eram essas? As tropas do Major Fidié, João José da Cunha Fidié. Ela é a nossa maior referência histórica, não estou dizendo que não é.
ela foi determinante para que o Brasil fosse esse país continental, que até hoje ninguém entende direito esse país desse tamanho, com 5 regiões distintas, onde se fala 5 dialetos diferentes, onde se tem 5 potencialidades econômicas totalmente adversas, diversas e adversas. Para que mesmo? Até hoje as pessoas se perguntam. Então, a Batalha do Genipapo, são quase 200 anos, a bem da verdade, e ainda se busca reconhecimento. Que reconhecimento? Em 1993, o Exército Brasileiro já reconheceu como feito do Exército. Agora mesmo, mais ou menos aí, deixe-me ver, quando Laurentino Gomes lançou a segunda parte daquela sua trilogia, chamada exatamente 1822, ele publicou um capítulo sobre a Batalha do Genipapo, sobre a versão da batalha, aquela que fala sobre heróis, não é? Mas essas pessoas, os vaqueiros, os roceiros, os lavradores, etc., eles receberam promessas, os escravos, eles receberam promessas, minha gente, de que iriam ganhar terras, de que iriam receber dinheiro, os escravos iriam receber a carta de alforria para ir para a luta. Eles não foram como heróis, não. Eles foram como heróis depois porque foram mortos, foram para um confronto para ser assassinados, foram como bucha de canhão. Mas eles não foram de livre e espontânea vontade porque tinham um sentimento cívico, patriótico, de lutar pela independência do Brasil, coisa nenhuma. Quando depois perceberam que não iriam receber nem terras, nem dinheiro e nem alforria, eles começaram a saquear, a estuprar, a tentar fazer da vila de Campo Maior a desordem e a balbúrdia que terminou fazendo com que o governo da província promovesse uma intervenção ali. Não tem nada de heroísmo nisso. Depois eles se transformaram, foi em saqueadores, salteadores, estupradores, em bandidos. Está lá o juiz Freire dizendo isso. Está lá os relatos do tenente Simplício dizendo isso. E o bandido Vicente Bezerra recebeu toda a proteção do Visconde da Parnaíba. Ora, heroísmo. Não tem nada de esquecimento e pouco heroísmo nisso tudo. Tem que ser verdadeiro. Vamos aqui sobre o heroísmo. Fidiedes, só concluindo o nosso raciocínio, ele dispunha de 11 peças de campanha e de cavalaria armada de lanças e carabinas. Seu exército era calculado em 1.600 homens. Os brasileiros, ou insurgentes, eram mais do que 3.000 combatentes, porém, dispunham de armamento precário. Olha os armamentos: 2 velhas peças de campanha, antigas pederneiras, espingardas, clavinas e pistolas mal calibradas, punhais, chuços, lanças, arcos de barris e jucais. Mais de 700 piauienses se perderam na batalha, dos quais 200 mortos e 542 prisioneiros. Devido à superioridade numérica, foi possível tomar do inimigo várias peças de artilharia à mão, além de toda a sua munição e despojos de saques. Ou seja, o Fidié tomou, foi na mão. Ele não precisou praticamente nem combater. E no dia seguinte, ele ainda fez um despacho da própria vila de Campo Maior. Quando ele terminou a luta, ele diz o seguinte: na ordem do dia seguinte, dia 14 de março, como fosse amanhã, ordem do dia, o Major Fidié, acampado em Campo Maior, agradece às suas tropas em ordem do dia o valor, o brio, a honra com que se portaram no combate do dia anterior, cuja completa vitória foi sem dúvida o ardor e entusiasmo com que entraram e sustentaram o fogo até que, felizmente, o inimigo foi derrotado, do que sempre esteve persuadido. Fecha aspas. 14 de março, 823. Quem foi que ganhou essa batalha? 542 prisioneiros, a ordem do dia, no dia seguinte, dominado, ele tomou à mão as armas. Não tem ninguém esquecido. Então se está comemorando 50 anos de quê? Aliás, 194 anos da batalha, do confronto, que foi determinante. Ele só foi preso depois. O Brasil se tornou independente, mas mercê de um acordo entre Pedro de Orleans, que depois seria Dom Pedro I, e seu pai, o Dom João VI. Esse acordo surgiria de qualquer jeito.
Lamentavelmente. Lamentavelmente, não tem esquecimento não. Não tem esquecimento não. Precisa é falar a verdade. Como sempre, o que se precisa é da verdade. Porque só a verdade é que nos liberta. E o nosso editorial de hoje é este, Paulo e ouvintes. Bom. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos agora ao nosso Trânsito em Movimento de hoje, iniciando com as nossas dicas aqui pela sua FM Cultura. Controlando a velocidade, você chega mais tranquilo. Altas velocidades são uma das maiores causas de acidentes, já que o motorista não tem tempo de reagir a acontecimentos imprevisíveis. Além disso, quem anda rápido demais está infringindo o Código de Trânsito. A velocidade máxima permitida é indicada em cada via, através de placas. Quando não houver sinalização, você pode seguir a seguinte regra. Na cidade, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido, 60 km por hora nas vias arteriais, 40 km por hora nas vias coletoras e 30 km nas vias locais. O ideal é que você ande mesmo. Aqui em Teresina, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido é 70 km por hora. Agora, no mundo todo, eles estão estudando a possibilidade de reduzir essa velocidade para 50 km por hora nas vias de trânsito rápido. Nas rodovias, hoje, o limite máximo de velocidade é 110 km para automóveis e caminhonetes, 90 km para ônibus e micro-ônibus e 80 km por hora para os demais veículos. Esse, portanto, o nosso Trânsito em Movimento com dicas para hoje. Agora, a nossa câmera da S-Trans agora, nesse momento, está apontada para a Avenida Frei Serafim, no sentido centro-leste. Tranquilidade total, viu? Bem aqui na altura da Avenida Miguel Rosa, em direção a Goiás. Tranquilidade total, viu? Total. Não tem absolutamente nenhum acontecimento que venha a perturbar. A avenida dá até para você atravessar caminhando e olhando para cima. Tal a tranquilidade da Frei Serafim nesse momento. Sem problema. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Trânsito em Movimento aqui pela sua FM Cultura. Bom, a temperatura neste momento em Teresina, 25 graus Celsius, possibilidade de chuva estimada em 75%, umidade relativa do ar 78%, ventos soprando a uma velocidade de 12 km por hora, previsão de chuvas para toda a Grande Teresina para hoje e por toda a semana. Haverá chuva sim, e para você que está viajando, mantenha a velocidade reduzida e em nível constante. Cuidado com buracos nas rodovias e também com árvores tombadas. É a nossa previsão do tempo para este momento. Agora são 7 horas e 20 minutos, 7h20. A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Piauí convidou toda a bancada federal do Estado para um café da manhã nesta segunda-feira, hoje, 3 de março de 2017, às 8h30 da manhã. O objetivo é reivindicar junto aos parlamentares a manutenção de isenções fiscais concedidas para as entidades filantrópicas. De acordo com a entidade, caso a reforma da Previdência seja aprovada, cortando a isenção concedida, os hospitais filantrópicos terão que reduzir drasticamente o número de atendimentos e, pelas contas da Federação, a cada R$1 obtido por isenções fiscais, cada instituição filantrópica retorna R$ 5,92 em benefícios para a sociedade. Nós conversamos por telefone com o presidente da Federação Piauiense das Entidades Filantrópicas. Ele cita os problemas que a reforma pode causar nas finanças dessas organizações. Vamos ouvir o Jorge Ivan.